regulado pela Lei 4.320 de 64, mas existe a previsão constitucional, tanto na Constituição Federal, quanto na Constituição dos Estados, quanto nas leis orçamentárias municipais. Sempre devemos lembrar que, mesmo no direito financeiro, não existe a Constituição Municipal, e sim as leis orgânicas municipais, né? A exemplo do que acontece com o artigo 10 da Lei Orgânica do município de Rio Branco, com o artigo 150 da Constituição do Estado do Acre, o artigo 163 da Constituição Federal, né? Então, temos aí o tratamento referente ao orçamento. Orçamento, o que é o orçamento, na verdade? Para que serve o orçamento? Qual é a função do orçamento? O orçamento é uma das leis que regem o gasto do dinheiro público, né? Dinheiro público, segundo o que falou Margaret Thatcher, é inexistente, não existe o dinheiro público, o dinheiro é da sociedade. Então, a receita pública, que a administração pública tanto precisa, e nesse período de pandemia mais ainda, né? Uma vez que nós temos aí, ontem tivemos a aprovação da medida provisória 1045 para tentar manter os postos de trabalho a partir de agora não, vem desde a medida provisória 936, que foi transformada na Lei 14.020, aí depois veio a regulamentação pelo decreto 10.422, depois veio nova regulamentação pelo decreto 10.470, 10.517, e aí redundou na medida provisória 1045, onde se autoriza aí a negociação, né? Ou seja, reduzir o salário, reduzir a jornada de trabalho, lá do artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, reduzir o salário que já não atende o que prescreve o artigo 7º, inciso 4º, né, da Constituição Federal, e também suspender o contrato de trabalho. Era a suspensão do contrato de trabalho nos termos do artigo 471 da CLT, vai trazer consequências aí terríveis. Primeiro, né, que vai chegar o dia de calcular o 13º, por exemplo, e não vai ter a contribuição, né? Vai chegar aí, o 13º é um direito do trabalhador previsto no artigo 7º, inciso 8º, tanto do trabalhador rural quanto do trabalhador urbano, né? Então, lá tem o 13º previsto, né, regulado pela Lei 4.090 de 64. Então, vejam que vai chegar no dia de calcular e esse contrato vai estar suspenso. Esse período que ele vai ficar suspenso não vai contar aí para o 13º, né? Também não vai contar para a aposentadoria lá no final, né? Então, veja que esse período aí, como se fosse uma interrupção no direito do trabalho, a interrupção, ela recomeça da onde terminou. Já a suspensão, não. Realmente, não há, por exemplo, as férias um período, né, está previsto no artigo 129 da CLT, previsto também no artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal. As férias, ela tem lá 30 dias de férias, por exemplo, e aí aqueles 30 dias o empregado continua contando para a aposentadoria, ele continua contando, contribuindo para o 13º, ele não perde o salário. Agora, a suspensão, ele vai perder o salário, vai perder, pode contribuir aí, porque está lá no artigo 8º, parágrafo 3º, inciso 2º da medida provisória 1045, ele vai poder contribuir como contribuinte individual, né, previsto lá no artigo 22 da Lei 8.212 de 91, e ao final vai computar. Só que quem é que vai, com a crise do jeito que está, qual é o dinheiro que vai sobrar para pagar por fora, né? Para pagar por fora a Previdência Social ou a Seguridade Social no sentido amplo, conforme prevê o artigo 203, aliás, 193, 203 é assistência social, que é regulado pela Lei 8.742 de 93. Então, vejo que a situação da pandemia, ela está trazendo aí uma série de dúvidas em relação ao orçamento, né? Basta ver essa ADO 65, que causou toda essa celeuma da CPI, né? A CPI que é instalada hoje no Senado Federal, para buscar exatamente os gastos, né? Arrecadou através de tributos, arrecadou através de não tributos, aí tem que gastar, tem que prestar contas. A Lei Complementar número 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? E a Lei 13.989, que é a lei de 2019, aliás, 13.898 de 2019,
ela trouxe aí a previsão orçamentária, que já existe aí desde 64, através da Lei 4.320, né? Então, o orçamento nada mais é do que uma das leis que regem gasto do dinheiro público, não é público, é da sociedade, isso é importante que fique claro, por isso a necessidade dessa CPI, nos termos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, chamam-se, nesse caso, aí, essas leis orçamentárias, chamam-se de LOA. Por que LOA? Não é aquela LOA que eu falei há pouco, da Lei 8.742, de 93, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Essa aqui é outra LOA, né? Porque, na verdade, quando se fala em lei orçamentária, se fala em 3 leis, né? Lei fiscal, de investimento e de contribuição social. Então, são 3 leis que compõem aí a chamada LOA, que é a lei orçamentária, que todo ano é votado pelos poderes legislativos. Todo ano é proposta pelo Poder Executivo, e todo ano é votada e aprovada pelo Poder Legislativo, dentro daquela organização dos poderes previstas no artigo 2º da Constituição Federal, inspirada no livro Espírito das Leis de Montesquieu, né, onde temos 3 poderes independentes e harmônicos, né, nem tão harmônicos assim, né? Então, vejam que, para organizar os objetivos, a necessidade de uma lei, um plano, né? O plano, na verdade, a lei de diretrizes orçamentárias, o plano plurianual e também essas 3 leis que compõem a lei orçamentária. Então, vejo que aí o estabelecimento quanto às previsões dos gastos que a sociedade precisa, ou seja, que as administrações públicas, dentro daquela divisão em 3 esferas da organização político-administrativa, nos termos do artigo 18 da Constituição Federal, a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal, cada administração pública vai ter que fazer frente aí às suas atividades, às suas atribuições, enquanto administrações públicas objetivas, né? Por exemplo, exercício do poder de polícia, fomentação das políticas públicas, intervenção no domínio econômico, prestação de serviço público de forma direta ou indireta, né? E ainda custear a sua administração pública subjetiva, que são as entidades, são os órgãos e os agentes públicos, não é verdade? Cuidado aí com o artigo 169, parágrafo 4º da Constituição Federal, que traz aí que, excedido o valor permitido com gasto com pessoal, poderá aí o chefe do Poder Executivo, em qualquer uma das 3 esferas da administração pública, da organização político-administrativa, poderá começar a demitir mesmo aqueles que são estabilizados, não é verdade? Então, vejo que existe aí uma preocupação. Então, as previsões de gastos estão elencadas na Lei Complementar número 101 de 2000, que é a lei de responsabilidade fiscal, a responsabilidade fiscal, né? Lá tem as despesas obrigatórias, as regras para as leis orçamentárias anuais, que são a lei fiscal, a lei de investimento e a lei de contribuição social, né? Essas peças orçamentárias em que a autorização para que o Estado ou para que as administrações públicas, dentro de cada esfera, conforme prevê o artigo 18 da Constituição Federal, possa fazer os seus gastos para satisfazer as necessidades da sociedade com os serviços públicos de saúde, né, serviço público de previdência, assistência, educação, cultura, lazer, meio ambiente, alimentação, moradia, lazer, desporto, etc., meio ambiente, né, todos esses serviços públicos, eles precisam ser custeados. E quem é que custeia esse serviço público? É a própria sociedade, através ou do recolhimento dos tributos, né, conforme prescreve o artigo 3º da Lei 5.172 de 66, que é o Código Tributário Nacional, também acontece na Lei Complementar número 7 aqui do Estado do Acre, também na Lei Complementar 1.508 de 93, no município de Rio Branco. Então, nós temos aí o orçamento de um lado, que caracteriza o objeto do direito financeiro, e do outro lado, o direito tributário, que cuida exatamente desse tributo. Mas a receita pública não vem só de tributo, né? Ela também vem de operações não tributárias, como aluguéis de multas, aluguéis que a administração pública aluga algum bem, né? A administração pública recolhe o dinheiro de uma multa, por exemplo. Multa não é tributo. Se multa não sendo tributo, é penalidade. Multa não é tributo. Não sendo tributo,
não tem origem no direito tributário, não tem origem no direito tributário. Então, vejo que lá no artigo 160,